Graça e paz, irmãos. Última quarta-feira do mês de janeiro. Eu não sei se para vocês isso passou rápido, que para mim passou bem rápido. E nós estamos mais uma vez estudando Uma Vida com Propósito, baseado no livro do Rick Warren. E hoje nós queremos falar sobre tornar-se um cristão comprometido com a missão. Se nós vamos ler o texto de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, que diz: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. A grande comissão. A grande comissão é sua comissão, é a minha comissão. A gente tem a escolha de fazer. Se você é um cristão comprometido ou um cristão mundano, olha só, o cristão comprometido, ele entende o seu papel no reino dos céus. Um cristão mundano, ele busca a satisfação pessoal. São salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reunião de louvor, seminários edificantes, mas você não vai achar esse povo em conferências sobre oração, sobre missão. Porque eles não estão interessados, porque tem que ir além de si mesmo. Você tem que se doar. Suas orações vão se concentrar na sua própria necessidade, nas suas próprias bênçãos, só na sua família, sabe? Seu núcleozinho ali é só aquilo ali. Aí a fé do eu primeiro. Como é que eu posso tornar Deus a minha vida mais confortável? Então eles querem usar Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Então existe sim cristãos mundanos, mas também existe os cristãos comprometidos com a missão, que sabem que foram salvos e têm uma missão sobre a face dessa terra. Então eles têm um desejo de receber essa missão pessoal, de Deus falar: é isso aqui que você precisa fazer. E ele sabe que é um privilégio servir a Deus aonde Deus colocar. Cristão comprometido são pessoas totalmente vivas nesse planeta, atuantes no seu planeta, atuantes na sua comunidade. Acordam todos os dias na expectativa de como é que Deus vai me usar para fazer uma coisa diferente hoje, né? Então eu pergunto, que tipo de cristão você quer ser? Melhor, que tipo de cristão você se identifica hoje? Então Deus convida cada um de nós para participar de uma coisa incrível e a coisa mais importante da história, que é o reino dos céus. É o reino. A história é a sua história. Ele está formando uma família para a eternidade. Nada mais é importante, nada mais vai durar tanto tempo. Por meio do livro de Apocalipse, nós sabemos que a missão global de Deus, ela vai ser cumprida. Sabe, eu adoro ler livros. E às vezes eu vou no fim, para saber como é que tá. Como é que termina a história, para eu não ficar frustrada. E eu comecei a ler a Bíblia pelo Apocalipse. Eu fui no fim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquilo me encheu de tanto ânimo, de tanta coragem, que eu falei: eu sei o fim da história. Eu vou aprender a viver até chegar àquele fim. E eu vou passar por dificuldades, por problemas, como todo mundo. Mas eu sei o fim. Eu sei que os planos de Deus não vão ser frustrados. E quando Jesus nos ordenou a todos os seus discípulos para irem para todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, aquele pequeno número de pessoas não sabia como é que fazer isso. Não tinha avião, né? Não tinha trem, não tinha carro, moto, bicicleta. Eles tinham jegue, né? Como é que a gente sai por aí? Como é que a gente vai andar? Como é que eu vou atravessar um oceano? Existiam barreiras físicas que impediam esse pessoal de ir por todo mundo. Gente, hoje a gente tem avião, né? Hoje a gente tem trem, ônibus, moto, carro. O mundo ficou pequeno, muito pequeno. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas, você está na sua casa, né? As oportunidades
para os cristãos se envolverem na proclamação do Evangelho são tremendas, são tremendas. Cada canto do mundo, cada canto do Brasil está na ponta dos nossos dedos. Está na ponta dos nossos dedos. A gente não tem desculpa para não compartilhar, espalhar o Evangelho, né? Você vê que nesses tempos de pandemia, o quanto nós como cristãos crescemos, quanto de nós aprendemos, o quanto nós compartilhamos. Um exemplo disso somos nós hoje. Eu compartilhamos como se tornar um cristão comprometido com a missão, justamente falando através de um vídeo que vai ser publicado na internet. Isso, tempos atrás, era inimaginável. Conferências online, onde eu fiz um tempo atrás, onde eu ouvi palestrantes que estavam lá nos Estados Unidos. Uma oportunidade que fisicamente eu não ia conseguir estar lá. Mas por esse canal de comunicação, nós conseguimos. Então hoje nós temos essa oportunidade de proclamar, espalhar, semear o Evangelho na vida de outras pessoas, mesmo estando ali, sentado no sofá da nossa casa. Essa é a oportunidade. Só que o maior obstáculo hoje não é a distância, o custo, o transporte, mas é a nossa forma de pensar. Para o cristão comprometido, a gente tem que dispor, a gente tem que mudar alguma coisa na nossa cabeça, a nossa perspectiva, aquele formatozinho que a gente sempre pensou. E nós precisamos ver algumas coisas. A primeira dela, troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz, não pensem como crianças, sejam adultos na forma de pensar. 1 Coríntios 14, 20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão comprometido. As crianças só pensam em si mesmas. Pessoas maduras pensam nas outras. Parece que eu estou falando o beabá da vida, né? Está chovendo, não molhar. Mas, gente, é verdade. A gente tem que começar a pensar no outro, em vez de só na gente. A Bíblia diz, não pense somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É uma mentalidade difícil de ser transformada, porque o ser humano por si só é egoísta. E quando a gente tenta mudar isso, a nossa natureza carnal começa uma briga com a natureza espiritual. Por que você vai fazer isso? Mas manda o outro fazer, porque o outro tem mais cara de missionário, de proclamar, de fazer qualquer coisa do que eu. Não é o outro, somos nós. Nós precisamos mudar esse padrão e tornar o nosso padrão o padrão de Deus, de dependência de Deus, da coragem que vem de Deus. Comece aí pedindo ao Espírito Santo que ajude a pensar nas necessidades espirituais das outras pessoas, daquelas pessoas que estão aí ao nosso redor. E comece a orar silenciosamente por essas pessoas. Onde você encontrar essas pessoas, faça uma oração silenciosa pela vida dela. Segunda coisa, para de pensar no quadradinho. Para de pensar no quadradinho de forma restrita. Pensa de uma forma mais global. Deus é um Deus global. Deus se preocupou com o mundo todo. Deus amou o mundo. Deus não amou só o Brasil. Deus amou o mundo. Até a tribo que nunca foi alcançada lá do outro lado do planeta. Deus pensou no mundo. E nós vivemos no mundo globalizado. Com certeza, o celular que você está na mão não foi feito no Brasil. A tecnologia é fora. Abre sua geladeira e vê quantas coisas foram vindas de outros lugares. Seus móveis, sua TV. Nós temos dentro da nossa casa roupa que foram feitas em outros lugares do planeta. Em outros lugares. Então Paulo estava certo, a mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo, está transformando vidas em todas as partes, da mesma forma que transformou a nossa. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por outros países. Entende que você talvez não seja nunca um missionário que vai para fora do país e vai viver fora do país, mas isso não te impede de orar por outros países.
de regar aqueles países com oração. As pessoas podem rejeitar o nosso amor, rejeitar a nossa mensagem, mas elas não têm defesas contra a nossa oração. É como um míssil, sabe? Você manda um míssil daqui e aponta para o coração de uma pessoa, independente de quantos quilômetros de distância ela está de você. A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar, coragem para falar e por aqueles que irão crer, para que a mensagem se espalhe rapidamente, e também orar por mais obreiros, pessoas. A oração nos torna parceiros de outras pessoas. Você não vai para Nova Guiné, mas tem missionários, homens e mulheres de Deus que estão na Nova Guiné. Ore por eles, se torne um parceiro de oração. Isso é pensar de forma global. Terceira, substitua o pensamento imediatista pelo pensamento numa perspectiva eterna. Gente, aproveita o máximo de tempo que a gente tem aqui e pensa no eterno. A gente vai viver aqui, a gente tem que tomar cuidado para não dar importância demais para o aqui, para o agora, para questões menores. A gente tem que distinguir o que é urgente e o que é eterno. Paulo diz: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Muitas das coisas que nós gastamos muito da nossa energia, chega no final do dia a gente está esgotado, não vai fazer a mínima diferença daqui a um ano. A mínima. Então, troque as coisas temporárias por coisas eternas, por coisas que você sabe que vai ficar para a eternidade. 4. Pare de pensar em desculpa e comece a pensar em forma criativa de cumprir o seu compromisso. Se você tiver decidido a se tornar um cristão comprometido com a missão, há sempre uma forma de fazer, mas só que existe a desculpa que todo mundo dá, né? Eu só sei falar português. Eu não vou conseguir nem fazer um vídeo, eu não vou conseguir nem dar atenção para alguém, eu só sei falar português. Olha só, quantos países falam português? Brasil, Portugal, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné Equatorial. Todos falam português. Você pode, através das redes sociais, mandar um e-mail, uma mensagem para essas pessoas, para os missionários que estão lá, que são do próprio povo, sabe? Missionários da própria nação. E abençoar essas pessoas com uma palavra de bênção. Eles falam português. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou nada, eu não sei fazer nada, eu só sei trabalhar para trazer o alimento para casa, não sei fazer nada. Mentira! Isso é mentira. Você tem sim, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem experiência para poder passar. Sua vida é uma história. Compartilhe sua vida, você vai ver o quanto você tem para oferecer. Tô velho. Ai, meu Deus, eu tô muito velho. Eu sou muito novo. Gente, tem muita coisa que você pode oferecer, independente da sua faixa etária. É só você se colocar à disposição do reino. Da mesma forma que Deus rejeitou a desculpa de Sara, quando ela disse que era muito velha para ser mãe, rejeitou a desculpa de Jeremias, quando ele disse que era muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu enviar e disser o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, porque eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias 1, 7, 8. Você pode ser que você acreditasse que precisa assim, de um chamado especial, de um culto especial, sentir uma onda de choro, um arrepio santo de Israel. Mas tudo pode acontecer. Mas deixa eu falar para você, existe um chamado registrado de Deus para a sua vida. É só você tomar posse da palavra. Deus já chamou. Ele diz: vão, pregue o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já existe esse chamado.
Nós somos chamados para cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir, sair em missão com Deus e pelo mundo. Se Deus não quer usar você apenas, Ele não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Todos somos chamados para participar de uma missão de Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o evangelho a todo mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a Deus se Ele queria usar a sua vida em algum momento, em qualquer área, em qualquer lugar. Seja ali por medo, por ignorância, eles fecharam a mente para a possibilidade de servir. Talvez você nunca saia da sua cidade, mas isso não quer dizer que você não seja um missionário. Existem diferentes formas e possibilidades de servir exatamente onde você está. Você pode não se dar satisfeito apenas com a sua família vindo a Cristo. Você não pode ficar satisfeito com isso. Você tem que lutar pela sua família, sim, mas você não pode ficar satisfeito só com a sua família. Existem mais de 7,8 bilhões de pessoas na Terra, e nascendo mais. E Jesus quer achar todos os seus filhos perdidos. Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você vai perder. Somente aquele que põe de lado a sua própria vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é a sua missão. É a sua missão. Fazer a sua parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. Seja um cristão comprometido com a sua missão. Olhe para onde nós estamos e como. Pergunte a Deus como o Senhor quer me usar aqui. O que eu posso fazer com as qualidades que o Senhor mesmo me deu. E usa-me. Usa-me, Senhor. Porque ganhar só a minha família, para mim não dá. Tem que ser mais. Tem muita gente. E eu posso ser a diferença. Deus quer que você seja a diferença. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no nome santo de Jesus.